Então, agora, voltando à região aí do Ceará, obrigada, Adria, pela sua presença. Então, vamos ouvir a sua experiência aí de educação para a sustentabilidade. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer duplamente a Ana Silvia, a minha amiga e professora, pelo convite, em primeiro lugar pelo convite que ela me fez, né? Assim, foi numa conversa informal, e eu falei sim, eu acho que eu tinha bebido assim uns 3 uísques já, mas eu falei sim. Depois, quando caiu a ficha, que eu vi o tamanho da minha responsabilidade, né, assim, de estar aqui falando para a academia, né, realmente não é o meu foco, assim, eu trabalho em empresa e indústria, né, eu faço conversas com o meu pessoal de chão de fábrica, no máximo com meus executivos, mas sempre tem uma primeira vez. E, em segundo lugar, pela promoção que ela me fez, assim, de gestora de RH para diretora, né? Quando eu chegar em Fortaleza amanhã, eu vou avisar meus diretores sobre isso. Tá, então, a gente vai aqui compartilhar com vocês um pouco de um projeto também, assim, que quando eu falei com ela, a gente ainda está em processo, né? O SERES, que é o Consórcio Empresarial de Responsabilidade Social e Ambiental, é um novo modelo que a gente está articulando junto com outras 3 empresas da Barra do Ceará, né? É um projeto que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele, mas que a gente iniciou de uma outra fonte que foi crescendo e assim culminou agora nesse ano com a premiação pelo Prêmio SESI Senai de Inovação, né? Foi um dos projetos que foi aprovado pelo prêmio. Então, para falar do SERES, eu vou falar um pouquinho assim na perspectiva da minha empresa, que é a empresa que eu trabalho, que é a Iracema, indústria de castanha. Eu acredito que todos vocês devam conhecer as latinhas, né, de castanha Iracema, conhecer e gostar, né? E eu vou falar de todo um histórico para poder a gente entender como que a gente chegou lá no SERES. Então, para entender assim um pouquinho, a gente vai falar um pouco do cenário. As fábricas, a Iracema são 3 fábricas, hoje a gente tem 1.650 funcionários, são divididos em 3 fábricas, todas localizadas na zona oeste de Fortaleza, né? Que é uma área assim, densamente povoada. Antigamente já foi um distrito industrial e a grande maioria das empresas já migraram para uma outra localidade e permanecem Iracema e mais essas outras 3 empresas do consórcio, mais acho que 1 ou 2 empresas só. Então, a gente tem toda essa dinâmica de relacionamento com a comunidade, que a comunidade está ali colada, realmente, literalmente colada nos muros da fábrica. Então, é uma comunidade pobre, né? A gente tem inúmeras favelas, é uma das áreas com mais elevado grau de marginalidade assim, da cidade, assim, uma área realmente perigosa, né? Não sei se todo mundo conhece o Ceará, mas realmente é bem complicada aquela área, né? E a gente tem problemas ambientais, logicamente, assim, atribuídos às condições sociais, né, da população, que é acúmulo de lixo nas ruas, é um dos grandes problemas que a gente tem, poluição de lagoas, mangues, riachos e tudo mais que vocês puderem imaginar em termos de problemas sociais e ambientais a gente tem naquela região. Então, a gente começou a fazer uma retrospectiva, assim, que até 2009, a gente, na Iracema, a gente fazia coisas de responsabilidade social ainda até sem ter essa compreensão maior do que a gente estava fazendo, né? Mas a gente sempre teve uma ação muito mais voltada para o nosso público interno, né? Então, assim, entre várias ações, a gente fez um programa, ainda continua com o programa de educação de adultos com o SESI, a gente já formou mais de 500 funcionários, né? Desde a alfabetização, a gente iniciou com turma de alfabetização e já terminou 2 turmas de ensino médio. Hoje a gente está com 4 turmas de ensino médio na empresa. E em 2000 a gente ganhou o Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho, né? As indústrias de castanha, elas têm muito o estigma de serem empresas complicadas, porque a gente tem uma atividade muito manual, né? Mas recebeu o Prêmio SESI de Qualidade do Trabalho, que não sei se vocês conhecem a metodologia que é feita, assim, é feita também uma avaliação por parte dos funcionários, né? Então, foi uma coisa realmente bem gratificante para a empresa. Com relação ao público externo, a gente sempre teve ações pontuais, né? Assim,
alguma entidade solicitava doação, a gente fazia doação, a gente só teve uma premissa básica que é nunca fazer doação em dinheiro, né? A gente doava ou serviço ou alguma coisa material, né? E a gente também teve, durante vários anos, o programa Bom Vizinho, que foi um programa de relacionamento com a comunidade do entorno mesmo. Assim, era um programa que a gente fazia reuniões mensais com os vizinhos, para, de uma certa forma, assim, ver o que a empresa estava causando na vizinhança e como que a gente poderia minorar essas questões, né? A gente realmente fez durante vários anos, várias ações foram feitas, né, nesse sentido. Mas, com o tempo, como a empresa foi tratando essas questões, o programa Bom Vizinho passou a não ter muito sentido. A gente está planejando fazer um redesenho para 2011. Né? Na realidade, os vizinhos passaram aí para conversar, para ganhar as castanhas no final da reunião, né, para pedir emprego. Era uma coisa assim que realmente perdeu o foco. Né? Então, a gente está com a proposta para redesenhar isso. Então, em 2009, a gente participou de um programa de capacitação em agente de responsabilidade social, que foi um programa do SESI Ceará, né, do Núcleo de Responsabilidade Social do SESI, que tem como objetivo, que ainda existe, criar uma rede de lideranças em responsabilidade social e empresarial que contribua para o processo de desenvolvimento econômico e social do Ceará, através da formação de profissionais capacitados para conceber e empreender em rede propostas para uma atuação eficaz das empresas frente aos desafios socioambientais. Então, nós da Iracema, nós participamos com 3 pessoas, eu sou uma delas que se formou, né, nesse curso. Passa um pouquinho. E é um curso que tem uma duração de 80 horas e ele passa por esse processo, que faz um embasamento com relação à teoria da complexidade, trabalha a metodologia da teia da vida, que é uma coisa que foi criada, desenvolvida por uma professora cearense. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais. Tem sessões de coaching individual, uma capacitação mais teórica em responsabilidade social. Foi feito um diagnóstico também das ações realizadas pelas empresas, um planejamento, né, de uma busca de futuro e a atuação em rede. A gente está, desde 2009, nesse processo, também aprendendo a trabalhar em rede, que é uma coisa nova e realmente não é tão simples assim. É muito bonito na teoria, mas na hora de realmente se articular, não tem sido uma coisa tão simples assim. Então, só para complementar, assim, o SESI ele formou 200 agentes de responsabilidade social, né, e 134 indústrias participaram desse processo de formação. E, final de 2009, a gente começou a articular a criação do Núcleo Barra, né? A gente, com as empresas da Barra do Ceará, que além da Iracema, a gente tem outra empresa de castanha, que é a Resibras, tem a Recamonde, que é uma empresa que fabrica artefatos de couro, EPIs, sapato, luva, essas coisas. E uma outra empresa que participou desse primeiro momento, que depois saiu, a empresa até de grande porte, mas depois saiu e entrou no lugar, já no SERES, a CEMEC, que é uma indústria que fabrica transformadores. Então, a gente começou a articular a formação do Núcleo Barra. Então, essas 4 empresas, elas fecharam um projeto com o SESI, que constava de 3 etapas, que a primeira foi a aplicação dos indicadores éticos de responsabilidade social. Então, a gente teve um momento lá, final do ano passado, que a gente passou um dia, toda a equipe de gestão, toda a diretoria, fazendo a avaliação no ethos, né, e vendo como é que a empresa se enquadrava, né. A partir daí, definindo ações, né, para melhoria, né, da sua gestão. Numa segunda etapa, a gente fez uma pesquisa com os indicadores externos, assim, da comunidade do entorno, toda a comunidade da Barra do Ceará. São 3 bairros, Barra do Ceará, Cristo Redentor e Floresta, que na realidade eles se confundem, né, são bairros vizinhos. Então, a gente foi contratado via SESI um sociólogo que fez todo o levantamento de dados, quantidade de escolas, de saúde, educação básica, saneamento. Então, foi feito todo esse mapeamento.
E na terceira etapa a gente fez a formação das lideranças comunitárias no modelo autogestor. A gente havia feito esse levantamento de quantas ONGs existiam, quantas associações de bairro, associações comunitárias existiam. A gente chamou essas lideranças, apresentou a proposta, né, que a gente ia fazer esse treinamento com elas, e a gente conseguiu, assim, de 34 pessoas que compareceram no primeiro momento, a gente conseguiu concluir com 10 pessoas, né, 10 lideranças formadas nesse processo. Então, do final, já início de 2010, né, a gente Iracema, a gente caminhou até aquele momento, né, do treinamento das lideranças, e aí a gente viu a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais com relação a essas questões da responsabilidade social. Então, a gente continuou trabalhando com o SESI, né, e a gente fez um trabalho de definição do gerenciamento da responsabilidade corporativa, né, a gente fez toda uma análise lá com o pessoal do SESI. E aí a gente criou um comitê de responsabilidade social na empresa, né? A gente definiu ações para os anos de 2010 e 2011. Né? Uma dessas ações foi a criação, que está lá embaixo, a criação do código de ética, né? Que a gente realmente tinha, mas é uma coisa que estava engavetado, então a gente fez a reavaliação do código de ética. Antes disso, a gente fez um trabalho participativo com uma amostra de funcionários, a gente trabalhou com 110 funcionários, fazendo a definição dos valores, quais são os valores que eles entendem que a Iracema tem e que a Iracema precisa ter até para atingir a missão, que a missão da empresa já havia sido definida. Né? Então, a gente fez um trabalho participativo com pessoas de todos os níveis da organização. E a gente também fez a criação da política de sustentabilidade, então a gente fez todo o desenho, né, do processo de gerenciamento da responsabilidade corporativa. E agora, em 2010, como eu falei, a gente criou o Consórcio Empresarial de Responsabilidade Social e Ambiental, como eu falei, que foi premiado, né, nesse Prêmio SESI Senai de Inovação 2010. Aí a gente começou realmente a se articular de uma outra forma. Então, só para fazer um resumo, assim, até 2009, no nosso entender, a gente tinha ações basicamente assistencialistas, né? Isso voltado assim para o público externo, assim, no sentido de mitigar os impactos da organização, da indústria na comunidade, e sempre era uma relação de dar e receber. A partir de 2009, a gente começa, né, que eu não tenho a pretensão de dizer que a gente conseguiu ainda alguma coisa, mas a gente começa a buscar um modelo autogestor, né, ter essa preocupação com a sustentabilidade e buscar uma relação de ganha-ganha com a comunidade. A gente está ensaiando esse processo ainda. Então, o objetivo do SERES, né, é voltado para a dinamização do desenvolvimento sociocultural e ambiental da região da Barra do Ceará. Além disso, como ele é um projeto piloto, a gente espera que essas experiências, né, nessa construção desse novo modelo, assim, seja divulgado e seja ampliado para as outras empresas. Então, aí, por que a gente vê isso, né? Assim, por que do consórcio, né? A gente viu assim que muitos dos projetos de responsabilidade social empresarial são relativamente pequenos diante dos desafios. Às vezes você tem ações pequenas que realmente não causam tanto impacto, né, como a gente gostaria que causasse. O impacto normalmente é modesto quando existe, né? A grande maioria funciona na base da entrega, né? Não gera mudanças sustentáveis. Você vai lá, eles pedem uma contribuição para o Natal das crianças da comunidade tal, aí você vai lá, faz a doação, né? faz uma brincadeirinha com o pessoal. Mas assim, não gera nenhuma mudança sustentável, né? Muitos dos projetos de responsabilidade social são desvinculados do core business, né? Assim, não há essa preocupação, não há essa ligação, não há essa preocupação da responsabilidade social com a estratégia da empresa, né? A gente percebe também confluência de ações, assim, entre a iniciativa privada, a competência pública e as ONGs. Assim, às vezes você percebe muitas associações que recebem verba, recebem incentivo de todos os lados, enquanto outras não, né? E a gente percebe também claramente que as lideranças comunitárias não têm capacitação para buscar esse desenvolvimento sustentável, né?
E também, e principalmente, os técnicos da empresa também não têm capacitação para lidar com a comunidade, para lidar com as ONGs e para lidar com o governo. Então, a ideia do SERES é a gente tentar suprir essas deficiências. Então, aí é um pouco da metodologia, como é que vai ser. Tá? A gente tem dois olhares, um para o ambiente de negócio, aqui do lado direito, e outro para o ambiente comunitário. Então, a gente vai entrar com a ferramenta do gerenciamento da responsabilidade corporativa, que é o que a gente já, na Iracema, já caminhou, mas as outras 3 empresas não, né? A gente vai ter também uma ferramenta de GPD, que é de gerenciamento de projetos de desenvolvimento, que também vou falar um pouquinho mais tarde. E também vai ter a núcleos de produção mais limpa, né? A ideia é que o Senai, na realidade, ele vai desenvolver nas 4 indústrias o P+L, né? Para a gente fazer um mapeamento de todo o processo, ver onde que a gente pode melhorar. E no ambiente comunitário, a gente tem a metodologia da Teia da Vida, que é o desenvolvimento das lideranças comunitárias, também projetos para que as empresas façam investimento social privado, né? E esse investimento social vai ser coletivo, vai ser pelas 4 empresas que vão adotar alguns projetos ou um projeto maior, a gente realmente não sabe ainda como que isso vai acontecer. E tem também um foco na educação ambiental e na reciclagem de lixo, né? Isso para o ambiente comunitário. E a ideia também de que a gente trabalhando com a sustentabilidade financeira, que a ideia não é que as empresas fiquem patrocinando, né, financeiramente os projetos infinitamente, né, mas que as comunidades elas pensem em ideias que possam se sustentar após um determinado momento. Então, aí é um pouco da estrutura organizacional. Então, a gente tem lá em cima o conselho do projeto. Então, no conselho, a gente vai estar com representantes das instituições envolvidas e das empresas consorciadas. As instituições envolvidas são SESI, SENAI, Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, MPP, que é uma consultoria, Teia da Vida também, que é uma pessoa, né, uma consultoria, e as 4 empresas, né? Abaixo do conselho de projeto, a gente tem a equipe gerencial, que se você puder dar 2 enter. Aí a gente vai ter, dentro da equipe gerencial, no gerenciamento do projeto, a gerente do NURSE, que é o Núcleo de Responsabilidade Social do SESI, um professor da Unifor e um consultor da MPP. Tá? E aí a gente tem 2 apoios, o apoio gerencial, que são bolsistas da Unifor, que vão entrar também com a ferramenta do software, para poder fazer o gerenciamento do projeto, e o apoio administrativo. Aí, abrindo um pouco mais, assim, do projeto, né, assim, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um foco na capacitação, né, que vai ser feita para as empresas e para a comunidade também, feita pela Unifor, MPP, a Teia da Vida, o SESI e o SENAI. Então, a gente vai, empresa e comunidade, também ser preparada assim, com relação à questão do gerenciamento de projetos, a facilitação de grupos, Teia da Vida, o programa P+L e o programa de gerenciamento da responsabilidade corporativa. As 4 empresas, Iracema, Resibra, Semec e Recamonde. A gente vai ter o modelo SERES, que vai ser também gerenciado pela Unifor e pela MPP. O foco no desenvolvimento comunitário vai ser feito pela Teia da Vida e pelo SESI, e a gente já colocou uma outra perninha de atividades complementares, porque a gente realmente não sabe como que a coisa vai se comportar daqui para frente. Um pouco assim das atribuições principais, né? O conselho do projeto, o que é que ele vai ter como atribuição? É a participação regular nas reuniões, orientação geral do projeto, promoção da ideia SERES e representação do projeto. Faltou também incluir a questão da aprovação dos projetos, né? Que projetos que a gente vai aprovar, né? A equipe gerencial
está com o planejamento geral, a facilitação da integração, comunicação interna e externa, coordenação geral, monitoramento, aprovação e a representação do projeto. Apoio administrativo vai ficar com a parte de contabilidade, comunicação e logística, porque nesse prêmio SESI a gente recebeu uma verba, né, pelos órgãos SESI e SENAI, e as 4 empresas também entraram com um aporte financeiro e o SESI também fez um aporte financeiro. Então a gente vai ter todo esse apoio administrativo para fazer essa contabilidade, comunicação e logística. E o apoio gerencial, como eu havia falado, vai fazer o apoio ao gerenciamento do projeto, né, execução do monitoramento e acesso à capacitação online. SESI Ceará, ele entra com fornecimento da ferramenta GRC e coordenação da difusão do sistema, no sistema S e nas DRs. O SENAI vai entrar com a ferramenta P+L, a Unifor, Universidade de Fortaleza, identificação das interações entre as 4 metodologias, que é o GPD, P+L, o ISP e o GRC, a integração de aspectos metodológicos das 4 metodologias, otimização de conceitos, processos, gerenciamento da metodologia e verificação de consistência no modelo de consórcio. A MPP, que é a consultoria, vai fazer a capacitação em gerenciamento de projetos de desenvolvimento, a capacitação em facilitação, assessoria em desenvolvimento organizacional e também está colaborando com o modelo SEGS. A Teia da Vida, né, vai fazer o fornecimento da ferramenta ISP, capacitação tanto dos profissionais das empresas como da comunidade e também uma forte participação nos projetos sociais. E as empresas, elas vão fazer a contribuição para o projeto, participação no conselho do projeto, realização dos projetos internos e promoção de conceitos de responsabilidade social e empresarial dentro da própria empresa. Os agentes de responsabilidade sociais, participação nos projetos sociais, participação nas capacitações e difusão do modelo SERES. E as lideranças comunitárias, participação no planejamento dos projetos sociais, participação nas atividades e mobilização da comunidade. Queria falar só um pouquinho assim, com relação a essa capacitação da Teia da Vida, assim, que acho que está dentro do que o Fernando estava falando. Assim, o trabalho que a gente faz com as comunidades é um trabalho que tem um foco realmente, em primeiro lugar, no indivíduo, assim, no autoconhecimento, né, aquela ação eu, né? Então, a metodologia da Teia da Vida fala nisso, eu, depois dele se entendendo, se conhecendo, vendo suas limitações e seus pontos positivos, ele parte para uma relação mais saudável com o tu, com o outro, né? Depois tem a relação eu com nós, né? A relação dele com o grupo, e faz também um trabalho de relacionamento dele com o universo, né? Trazendo essa questão mais ampla, assim, né? Ele como um ser que não está só, né? Que qualquer ação dele, por menor que seja, vai ter um reflexo lá na frente. Então, é um processo, por isso que a gente acha que muitos começam e nem todo mundo termina, porque realmente nem todo mundo está preparado para abdicar de tantos anos, né, de condicionamento, assim, as comunidades normalmente elas são preparadas e condicionadas a pedir, eu sou coitadinha, eu sou pobrezinha, me ajude, a empresa é rica e ela tem a obrigação de dar, então a empresa sempre é mal, a comunidade sempre é boa, né? Então você quebrar todo esse processo, né, assim, não é uma coisa simples, né? E aí a gente fala, assim, que é uma das coisas que eu sempre coloco lá para o meu diretor, que também é uma coisa que a gente, sexta-feira passada a gente estava numa reunião no SESI com os representantes dos diversos comitês dos agentes, né, que a gente fez comitês por zonas, né, lá no estado não, na cidade de Fortaleza.
Aí a gente falando assim, que uma das coisas que a gente tem que fazer é capacitar também a diretoria, assim, para que eles entendam isso, né? Porque assim, uma das coisas que meu diretor me cobra é, cadê? A coisa não anda, eu estou querendo ver, ele quer logo ver o resultado imediato, né? Quando a gente sabe que isso não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. E que assim, que o processo também faz parte, né? O processo também é um processo de desenvolvimento, de capacitação, e aos pouquinhos você está construindo. Então, a gente já treinou 10 pessoas, essas 10 pessoas já começaram a replicar na sua própria comunidade essas ideias, né? Então a gente já percorreu alguma coisa, né? Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas já foi pelo menos startado o processo. Tá, e os resultados esperados, né? A gente espera que com o SERES a gente consiga uma comunicação mais eficiente com a comunidade, profissionalização no gerenciamento de projetos e desenvolvimentos. Assim, a gente, a partir dessa capacitação que a gente vai receber da MPP, a gente acredita que essas, né, que eu e as pessoas da Iracema e das outras empresas vão ter mais conhecimento técnico até para poder agir, né, de uma forma realmente mais balizada. Custo operacional e administrativo reduzido a partir do momento que eu vou ratear os custos com 4 empresas. Sinergia das intervenções. A gente espera também um impacto nas comunidades mais significativo, né? Maior visibilidade das intervenções. Então, a gente espera, né, que esse trabalho, não só ele tenha um resultado efetivo na comunidade, mas assim que isso realmente apareça frente aos órgãos, né? Porque hoje a gente sofre muito ainda com a presença da empresa ali dentro da comunidade, né? Então, queira ou não queira, tem questões assim ligadas a barulho, né? Que afeta a comunidade, né? Possibilidade de replicação do modelo para outras comunidades, né, o nosso desejo, e consolidação da responsabilidade corporativa nas empresas envolvidas, né, assim, a partir do momento que a gente, Iracema, e as outras empresas também vão investir no gerenciamento interno, né, na melhoria dos seus processos sociais internos. Tem mais um? Então, só para complementar, assim, na mitologia romana, Ceres era a deusa das colheitas e do amor maternal. E Ceres também, na astronomia, é um planeta embrionário, né? Um planeta anão. Então, só mais um enter e a gente acaba. Então, nosso sonho é que esse projeto embrionário na Barra do Ceará possa crescer, se multiplicar e gerar frutos. Que outras empresas adotem o modelo e que as comunidades envolvidas reconheçam Ceres como uma abordagem que contribui fortemente para o seu desenvolvimento social, se não mudando totalmente a realidade, mas pelo menos iniciando um processo de desenvolvimento sustentável, né? E só para complementar, assim, na nossa política de sustentabilidade, aliás, na nossa logomarca, não sei se vocês já viram, Iracema é porque viver uma delícia. Na nossa política de sustentabilidade tem, porque viver em um mundo saudável é uma delícia. Então, assim, é isso que a gente está buscando, um mundo melhor, né? Obrigada.